Então, continuando a leitura, só para lembrar, é um alvará do rei Dom José I de Portugal, que reinou numa época em que tinha como seu principal ministro o Marquês de Pombal. Foi uma figura muito eminente em Portugal, que marcou já presença, marcou pela expulsão dos jesuítas do Brasil, e também por diversas leis que visavam a integração dos índios ao Império Português. Então, continuando a leitura. E que nas terras em que se estabelecerem serão preferidos para aqueles lugares e ocupações que couberem na graduação das suas pessoas. Ele está se referindo aí àqueles portugueses, né, que tiverem casado com índias, e também as portuguesas que vierem a casar e casassem com índios. Ele coloca que ele teriam preferência para aqueles lugares e ocupações que couberem na graduação de suas pessoas. Ou seja, a ideia de preferência, se tivesse duas pessoas com a mesma condição para ocupar um cargo, esse cargo seria dado, a preferência seria dado àquele que fosse casado com uma índia. Então aqui existe realmente um processo similar, ou se não um processo mesmo de ação afirmativa. Continuando o texto. E que seus filhos e descendentes serão hábeis e capazes de qualquer emprego, honra ou dignidade, sem que necessitem de dispensa alguma. Esse de dispensa alguma quer dizer de nenhuma autorização especial para isso, sendo que os mestiços, descendentes dessas uniões e os descendentes desses mestiços teriam, eh, seriam aceitos em qualquer função, cargo ou função do reino, né, sem discriminação alguma. Continuando. Em razão destas alianças, em que serão também compreendidas as que já se acharem feitas antes desta minha declaração. Então, observe, não só o Dom José I fez um alvará beneficiando os casamentos entre brancos, portugueses e índios, como também fez esse benefício para aqueles que já tivessem casado, já convivessem, já fossem casados com índios, que mostra como era bastante abrangente esse processo. Observe como isso é bem diferente, bem distinto do que aconteceu em outros países. Aqui você vê o interesse mesmo de, genericamente, de ampliar mesmo as ligações, as uniões, os casamentos entre portugueses e índios. Continuando. E outro sim, proíbo que os ditos meus vassalos, casados com índias, ou seus descendentes, sejam tratados com o nome de caboclos, ou outro semelhante que possa ser injurioso. Esse texto aqui, observe esse registro da palavra, né? Caboclos. Existe a palavra caboclo, a palavra caboclo, e aqui ele coloca nesse texto do Alvará, aparece uma outra variante, caboclo. É um termo. Observe também que esse termo aí, ele faz uma referência ao termo ser usado não só para os mestiços, como também o termo sendo usado para aqueles para os brancos que haviam se casado com índias. Então, na época, o termo era considerado injurioso, né, ofensivo. Por isso, ele proíbe o termo. Isso, obviamente, tem uma certa repercussão, porque prejudicou o registro das escravizações dos mestiços. Como o termo
passou a ser proibido em documentos oficiais, isso também prejudicou a questão do registro. E também é interessante isso, porque observem como o Estado pode, às vezes, fazer a eliminação do registro de uma identidade. Hoje em dia, com essas classificações dos pardos como negros, está acontecendo algo semelhante. Quer dizer, as pessoas estão apagando e trabalhando para apagar a referência aos pardos em documentos oficiais. Nós mesmos do movimento Pardo Mestiço Brasileiro, diversas vezes, em eventos, em conferências, em que havia propostas para a inclusão para grupos raciais, havia lá propostas para negros, indígenas, e quando nós fazíamos propostas para que acrescentasse mestiços no texto, normalmente vinha aquele argumento do outro lado, não, os mestiços já estão incluídos no e outros. Ou seja, um processo de apagamento do nome para que não fique registro nenhum do nome. Não havendo registro em documentos oficiais, dificulta com isso que a pessoa venha pleitear direitos. Então, existe esse processo ainda hoje em dia, do processo de apagamento do mestiço. Inclusive, também a prática de fundir dados oficiais. Em vez de a pessoa colocar os dados dos pretos, os dados dos pardos, colocam os dados dos negros, apagando os dados referentes a mestiços. O que, obviamente, tem repercussão, né, em questão de políticas públicas. Quer dizer, porque se você apaga o mestiço de documentos oficiais, você dificulta políticas públicas. Então, mais uma vez, acorda mestiço, porque você está sendo discriminado. Porque hoje em dia o Estado brasileiro é um Estado racista contra mestiço. Mas vamos em frente. E as pessoas de qualquer condição ou qualidade que praticarem o contrário, sendo-lhes assim legitimamente provado perante os ouvidores das comarcas em que assistirem, serão, por sentença destes, sem apelação nem agravo, mandados sair da dita comarca dentro de um mês e até merceminha. Quer dizer, na realidade havia um modo aí de reprimir, evitar que as pessoas tentassem reprimir, fazer bullying, vamos dizer assim, contra essas pessoas que casassem com índias. E aí o rei também estabelece uma punição para estas pessoas. Então, esse é um texto, a gente vai continuar tratando sobre esse alvará régio, ele é super importante, é bom que ele seja divulgado. E fica aí esse trecho. Depois nós voltaremos em outro vídeo a tratar desse assunto. Mas só esse trecho já é bastante informativo, né? Com destaque para essa questão do apagamento histórico de termos que refere a mestiços. E como atualmente tem acontecido, porque atualmente, pela classificação do Estatuto da Igualdade Racial, os caboclos são classificados como negros, que é uma outra forma de apagamento, né? Uma forma racista de apagamento dos mestiços. E aí também tem outro detalhe. Observe que, no caso aí, o termo é apresentado como sendo ofensivo para apagar. É muito comum nós ouvirmos também esse tipo de discurso hoje em dia, que fala que não usa a palavra mulato, não usa a palavra pardo, né, não usa a palavra caboclo, também tem termo disso, porque essas palavras são ofensivas. O que, na realidade, a finalidade que está por trás disso é fazer com que, não utilizando a palavra, as pessoas passem a apagar a identidade étnica do povo mestiço. Então, até logo.